Bom dia, bom dia. Estamos iniciando aí o nosso programa Cultura Ensina. Cultura Ensina da Web Rádio Massapê, uma rádio da Secretaria de Educação de Santo Amaro. Hoje nós estamos aqui com a presença do professor, fisioterapeuta e mestre de capoeira Antônio Reinaldo, mais conhecido como Antônio Lampião. Antônio, dê seu bom dia para nossos ouvintes aí. Bom dia a todos que nos ouvem neste momento. Espero poder aqui hoje esclarecer alguns assuntos e temas sobre a capoeira, sobre a vida de besouro e contribuir com essa cultura que é a cultura forte dessa região do Massapê. Antônio, me diga lá, meu irmão, quem é você? Puxa, é difícil fazer esse resumo, mas vamos lá. Vamos lá. Eu sou Antônio Reinaldo Lima dos Santos, nascido no Trapiche de Baixo, em maio de 1966, né? E de lá morei em alguns cantos dessa cidade, conheço como ninguém minha cidade, e alguns cantos do distrito também. Conheci a capoeira aos 7 anos de idade, lá mesmo no Trapicho, com os alunos que foram alunos de mestre Limão, e dali comecei a fazer capoeira. Fui estudante da Escola São José, interno também da Escola Técnica Agrícola São José, hoje atual Cefet, estudante de Pedro Lago, estudante também do Teodoro Sampaio. Tenho um curso de habilitação em Educação Física pela Escola Militar, a Escola Especialista da Aeronáutica. Hoje, fisioterapeuta, né? E uma vida de capoeira dos 7 anos até o presente momento, que ainda ando fazendo capoeira, do meu jeito, né? Criador de alguns projetos e seminários que hoje são desenvolvidos até por outras pessoas em grupos. Criador de um projeto que foi muito importante nos anos 2000, que é Capoeira Instrumento de Socialização. A gente funcionou por quase 20 anos ali na sede do Rotary, no Sacramento. E sou formado em fisioterapia pela Faculdade Adventista da Bahia, especialista também pela Faculdade Adventista da Bahia, e tenho uma residência em ortotrauma pela Universidade Federal da Bahia. Resumindo, um velho colecionador de assuntos e que gosta da história e que busca mantê-la viva. Muito bom, muito bom. Ô Tom, fica esperto, Tom. Você errou lá no título lá. Você botou Sidney Galvão. Tá me promovendo ou tá me derrubando? O que é que tá acontecendo aí, Tom? Vamos ficar esperto, hein? Tranquilo, tranquilo. Você é meu braço direito e meu braço esquerdo, Tom. Pode ficar tranquilo aí. Então, Antônio, ontem nós tivemos aqui... Anteontem nós tivemos aqui a entrevista com o mestre Carcará, né? E aí a gente falou bastante também sobre o mestre Limão. Ele falou lá sobre como é que o mestre Limão foi assassinado e tal, e toda aquela história. Eu também sou um grande admirador do mestre Limão, vi pouco, né, muito pouco, vi assim algumas rodas, né, na minha infância, e quando eu cheguei em São Paulo, lá na zona oeste, eu encontrei uma academia de um aluno dele, que eu nem sabia que ele tinha essa fama, que tinha toda essa passagem lá em São Paulo. Fiquei muito contente, né, porque eu interpretei que era ele, né, eu vi uma foto, um negro forte, né, sem camisa na frente da Igreja da Purificação. E aí eu disse, bom, mas essa igreja aqui é da Purificação. Aí o mestre de capoeira lá disse, não, mas isso aí é o mestre Limão, foi meu mestre e tal. E eu fiquei muito contente porque, né, eu fui ali vi ali uma referência importante de Santa Maria. E aí eu comecei a pesquisar, né, sobre o mestre Limão. Fiquei sabendo que ele era, assim, um especialista em rasteiras e tal. Um mestre de nome. Você chegou a se considera aluno dele, aluno dos filhos dele, ou foi só uma passagem sem nenhuma marca firme? Não. Eu não fui aluno do mestre Limão, não. Na verdade, quando a gente começou a praticar capoeira, Sidney, eu, por ter nascido no Trapicho, tinha um pessoal lá que foram alunos de Limão, não alunos de academia, eram uns rapaziada que ele reunia para poder fazer a arte da capoeira, né? Eu tava lá Índio, tava lá Theo, tava lá o mestre João, certo? E depois da morte de Limão, esses camaradas começaram a se reunir, não como um grupo, não existia ainda essa coisa de grupo, mas para treinar capoeira, onde hoje era o terreiro de Nonô,
chamava o terreiro de Nonô da Macumba. Ali era Maricá, né? Lá dentro da Rocinha, que não era, né? Que hoje é uma área que tem... Tá urbanizada. 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 Mas na época, na verdade, aquilo ali era um mangue. E a gente, para até chegar no local onde fazia a capoeira, a gente tinha que atravessar uma parte de lama, que dava na canela, no joelho mesmo. Era um mangue mesmo. E menino com 7 anos, a gente começou a desenvolver a capoeira ali. Eu não tive contato nenhum com Limão, de verdade, eu não tive. Mas esses camaradas que se propõem a ensinar naquele momento a arte da capoeira foram alunos de Limão. É uma raiz, uma vertente de Limão. Você tá com quantos anos de idade, Antônio? 53. Você falou 7 anos de idade, eu fiquei confuso. Como é que eu vi Limão e ele tava com 7 anos, então eu sou bem mais velho que você, né? Já tô sou avô já, Tom. Já tô aí, beirando já os 60. Então, a coisa... Mas é isso aí mesmo. Antônio, você, rapaz, tem um trabalho assim que eu não me canso de falar. Já falei com você diversas vezes, né? Com relação a essa sua pesquisa, né? Você falou até de Theo aí também. Theo morreu há pouco tempo, né, Theo, né? E essa sua pesquisa, ela me deixa assim muito motivado, me trouxe muita motivação para estudar, pesquisar, né? Porque a partir da sua pesquisa sobre o Mestre Besouro, que tem muita gente aí querendo assistir essa entrevista justamente por conta desses elementos, dessas informações que com certeza você vai disponibilizar. E lembrando, pessoal, que essa entrevista ela fica disponibilizada aí no Facebook, né? Na nossa página, a página da Web Rádio Massapê. Essa sua pesquisa, na minha opinião, você tira o Mestre Besouro da condição de mito e traz para ele, né, essa identidade humana, né? Manuel Henrique Pereira, que tem uma família, que tem irmã, Dona Dó, que foi minha professora de banca, né? Tem aí Nira, que com certeza está assistindo ou vai assistir o nosso programa. E você traz para dentro dessa história, né, do Mestre Besouro, carne e osso. É isso mesmo? Verdade, Sidney. Eu queria fazer uma referência antes mesmo de começar a falar em Besouro, porque como é que surgiu essa história de pesquisar? Eu, aos 10 anos de idade, fui aprender a arte da tipografia com João Dácio Serra, o dono e criador do jornal A Defesa, né? A Defesa foi fundada em 1939. E lá, no meu primeiro ano de ginásio, eu pedi para que eu pudesse aprender alguma coisa. Naquele tempo era comum os pais pedirem para que os filhos ficassem em oficina, para ter uma ofício, essas coisas. Eu já conhecia a capoeira e aí conhecia a tipografia. E foi um grande incentivo para o desenvolvimento da minha leitura, para o desenvolvimento de querer conhecer mais as coisas. É interessante que um ano depois, com 11 anos de idade, eu fui contratado pelo município para fazer a composição do jornal oficial, da imprensa oficial. E fiquei no município durante uns 4 anos nessa condição. E com 14 anos assinaram minha carteira. Eu sou hoje servidor público, sou empregado no município. Sim, sei. Desde os 14 anos de carteira assinada e dos 11 anos eu trabalhei, né, como avulso e continuo servidor público do município, né? A condição de tipógrafo, fui tipógrafo na imprensa e me tornei chefe da oficina de máquinas da imprensa oficial do município de Santo Amaro. Hoje está desativada por conta da reforma do prédio, né? E esse indivíduo que passei pela vida dele, porque quando eu conheci ele tinha 73 anos, foi que me deu um estalo para a condição de pesquisar. Aí é que vem a grande questão. Quando nós fomos fazer parte do grupo Acarbo, a gente começou a montar uma linha para que os alunos tivessem embasamento sobre algum fato da história da capoeira. E aqui em Santo Amaro sempre foi muito difícil para que você demovesse as pessoas para estudar. Então eu fui o que comecei a puxar a linha disso aí, e o mestre, na época, o mestre Macaco, que era o mestre do grupo, começou a dar esse gás para que eu pudesse também botar os meninos no caminho. E a gente desenvolveu vários trabalhos de pesquisa, só que o celeiro de pesquisa era a biblioteca do município. E lá você achava um monte de coisa que infelizmente hoje está desativada, né? E assim, através da biblioteca do município eu conheci o arquivo público
municipal, que era Sim. um sótão ali dentro do prédio da Casa de Câmara e Cadeia. Bom, a partir daí, eu já, como professor de capoeira, comecei a ir em alguns eventos em vários lugares da Bahia e do Brasil. E as pessoas falavam muito em besouro, falavam muito em besouro. E a construção desse indivíduo, transformá-lo em carne e osso, como você falou, veio a partir da provocação. Porque quando você chegava em alguns ambientes, todo mundo disse, não, mas pastinha existiu, bimba existiu, tá aí a escola e tal, mas você não tinha nada de besouro. E eu encontrei com um camarada, que Deus o tenha, Fred Abreu, trabalhava no Instituto Mauá. Sim. Esse cidadão, eu cheguei uma vez num evento em Salvador e me propus a falar alguma coisa sobre a história da capoeira. E toquei no nome de besouro. Uma semana depois, ele estava lá sentadinho e tal, ele apareceu em Santo Amaro com o mestre Brasília. E aí me perguntou se eu tinha material. Na verdade, eu tinha recorte de jornal que eu juntava. Era uma loucura, eu era um ajuntador de coisa. Era assim. E eu cheguei mostrei a ele e ele não tinha nada. De repente, o Fred começou a desenvolver uma linha de juntar material, de pesquisa, transformou um quarto da casa dele num grande celeiro. Eu já estava fazendo a pesquisa sobre a capoeira, só que eu não tinha feito, como é que eu poderia dizer, de forma organizada algumas coisas. E fui me despertando uma curiosidade social de coisas. Ele, um mês depois, me mandou aqui uns alunos de João Grande, de Nova York, para fazer uma entrevista, que é os do documentário Mahatma Mandinga. Mahatma Mandinga. Mandinga Mahatma. Mandinga Mahatma. E esses camaradas, eu me lembro bem, Salim Lúcia e Jolué. Que escreve. Esses camaradas colocaram uma condição de que besouro era um mito e de que besouro não existiu. E aquilo ali me provocou, porque eu já tinha um material que eu juntei, certo? E, assim, a pesquisa, você tem que ter paixão, porque você precisa ir juntando os fios. E como não havia um registro, né, as pessoas falavam de besouro, porque teve isso, era muito mais uma condição de ficção, porque bateu no soldado, porque pulou da ponte e tal. Essa coisa foi ficando quase que inacreditável. E aí os caras falavam que o cidadão não existiu, era um mito. Difícil, mas vamos lá. Primeira coisa que eu fui buscar foi o irmão dele. Quando eu comecei a pesquisar, eu fui conhecer seu Caetano. Caetano era cabeleireiro, é isso? Caetano cabeleireiro, tinha uma tendazinha ali, uma portinha do lado da bilheteria do Apolo. Hoje é o Teatro Dona Canoa e aquilo ali era uma parte de uma florestazinha do agregado à Casa do Samba. Que eram os Carapiás. Os Carapiás. Pois bem, eu fui conhecer seu Caetano e conversei com ele, mas ele já tinha sofrido um AVC, ele começou a me falar algumas coisas, certo? E foi seu Caetano que me informou que o irmão tinha saído de casa aos 13 anos e me disse quem era ele. Mesmo assim, era difícil você... mas não tinha documento. Onde foi? Como foi? E aí eu comecei a desenvolver um organograma, buscando primeiramente as pessoas que estavam com a idade do século XIX para o século XX e que conviveram nessas imediações do centro, certo? Onde se dizia que besouro andava. Aí eu fui a Nuca de Jacó, eu fui a seu Antunes, eu fui a Toninho do Peixe, eu fui a seu Martim da Funerária, certo? Porque eu ouvi falar que andava. E aí eu comecei a identificar um indivíduo, né? Eu precisava de documento, mas aí ninguém tinha documento. Fui diversas vezes conversar com Dona Dó, mas Dona Dó, ela era muito resistente, porque Dona Dó, ela foi entregue aos padrinhos para que ela a criasse, né? E ela não teve contato nenhum com o besouro. Por diversas vezes eu conversei com Dona Dó e o pessoal da família que a criou, quando tinha uma notícia, porque a cidade, a população era muito pequena, que besouro estava na cidade, o pessoal escondia ela.
que era para não ter acesso ao irmão, porque era considerado voaceiro, porque era isso, porque era aquilo. Alguns termos bem pejorativos se colocava nessa figura que é o Manuel Henrique Pereira. O engraçado disso tudo, Sidney, que a gente foi buscar pela forma mais trágica a existência de Besouro. Se o camarada existiu, morreu, eu queria saber onde morreu. Quem um dia eu conversando com Dona Canô, e ela estava com 90 anos, né, quando eu fiz essa parte da pesquisa, e ela me disse: olha, menino, eu não conheci Besouro, mas eu me lembro que no dia que pegaram ele lá no Trapiche, foi assim que eu soube a notícia, passou aqui na porta, em cima de uma carroça, o corpo. E eu presenciei. E as pessoas na aglomeração, quem é? É Besouro, capoeirista, Besouro. Foi levado para Santa Casa. Daí é que eu achei o fio de documento. Então, Antônio, veja só, eu quero já dar aqui um abraço aqui para Márcia Costa, que está assistindo a gente aí, Hermógenes, e Francisco Vasconcelos, né, que você sabe que é o atual provedor da Santa Casa, aí também está nos dando assistência, dando atenção, né, assistindo nosso programa. Pode continuar. Pois bem, com essa história da Santa Casa, eu pedi a um dos irmãos mantenedores da mesa da Santa Casa que pudesse abrir as portas para que a gente pudesse fazer uma pesquisa. E eu não consegui, porque a Santa Casa era uma irmandade e era complicado você ter esse acesso. Engraçado não é nada, é que por outras vias eu aí deixei a Santa Casa de lado e direcionei a pesquisa ao número de negros, o movimento do século XVIII em Santo Amaro, e deixei isso aí até um determinado momento, como era que eu ia fazer para ter o acesso. Esperei algum tempo, anos, acho que 1 ano, 2 anos, e continuei a pesquisa. Fui tentar conversar com o seu Caetano de novo, mas o seu Caetano já tinha sofrido, acho que um 3º AVC, já não falava mais, certo? E através de outra pessoa que conhecia ele, que foi Cassote, me perguntei, Cassote um dia, Cassote Barbeiro, e de onde vinha seu Caetano? Seu Caetano não falava mais, e o pessoal da família não tinha uma ideia assim. E aí eu descobri, Besouro nasceu aqui em Santo Amaro, no Urupi. E eu parti para o Urupi, para onde eu consegui localizar a região onde ele morava, né? Fui fazendo um mapeamento com as pessoas mais antigas de Nova Conquista, do Tabuleiro ali da Maraú, e aí eu voltei. Com isso, depois de falar muito, eu fazendo a pesquisa sobre os negros no arquivo público do município, lá um belo dia, Dona Angelina Assis botando uma série de caixas para cima da mesa, eu saía da imprensa e ia lá conversar, bater um papo com ela. Já era uma senhora com 80 e poucos anos, ainda trabalhava, né? E ela colocando, disse assim: eu não sei o que eu vou fazer, porque até os anos 80, meados dos anos 80, o fórum era aqui na praça. Na Praça da Purificação. Então, possivelmente onde vai ser agora a Biblioteca Pública. Isso. Aí funcionava a Justiça do Trabalho, o fórum, e essas caixas com esses documentos, eles vinham para o arquivo do município, não ia para o arquivo, porque não tinha estrutura lá para salvaguardar esse documento. Ela botou os documentos em cima as caixas em cima da mesa, para poder catalogar, e eu aí, na curiosidade, perguntei a ela: será que não tem um processo aí de Besouro? Aí ela deu risada. Disse assim: já falou que já bateu em tanta gente, brigou com tanta gente. E na curiosidade, eu comecei a ajudar ela. No momento que eu estava de folga na imprensa, porque eu trabalhava um único turno, comecei a ajudar ela a fazer o levantamento.
E, de repente, achei um processo de 1922. Esse processo era para estar no arquivo público do município. Mas já teve gente que já foi lá e me disseram que não encontrou o processo, que não estava lá. A minha sorte é que o processo não era meu, era de propriedade da Justiça. E estava sob a guarda do município, no arquivo público do município. Eu peguei esse processo, pedi a ela para fazer uma retirada. Conversei na época com o juiz, né, porque era um processo judiciário, se eu podia fazer uma cópia. Ele disse, mas tem tantos anos que isso não existe mais, rapaz, isso aí não pertence mais a gente e tal. Eu tive autorização, eu fiz uma cópia desse processo. Se ele não existir por lá, eu gastei um dinheiro e fiz a cópia. Eu tenho uma cópia do processo, toda autenticada. Paguei todas essas autenticações aqui, ó. E é um processo de 1922. Mas, assim, é um processo de 1922 que foi encerrado em 1927, 1924, com a morte dele. Certo? Depois que eu achei isso aqui, eu retornei para Santa Casa. Porque quando eu comecei a chegar nos eventos para falar sobre besouro, que besouro existiu, que eu tinha um documento, tal, que eu conversei com familiares, a coisa tomou um corpo que nem eu mesmo sabia e comecei a ser procurado. E aí eu comecei a ficar muito tranquilo e me reservar a não falar muita coisa. Foram construídas várias condições de ficção. Um menino no Rio que escreveu um cordel, Antônio aqui também, que escrevia um cordel, né? E as pessoas começaram a me procurar para que eu pudesse falar. E eu fiquei assim, puxa, e na verdade eu não sabia e não sei até hoje o que é que eu tenho na mão. E eu comecei a me interessar mais ainda pelo indivíduo. Eu disse, eu vou buscar mais um pouco para poder eu ter a certeza. Nesse documento eu achei um relato de Jerônimo Enfermeiro, que trabalhou na década de 20, né, nos anos 20 do século 20, século 19, século 20, Era uma na Santa Casa. Né? Na Santa Casa. E aí tem um relato dele falando sobre a morte do besouro, que era para a extinção do processo, desse processo aqui, que é um processo de agressão, que besouro era capataz de uma fazenda no Rio Fundo, aqui hoje distrito de Terra Nova, e aqui era o relato da ocorrência dando por morte de besouro e encerrando o processo. A partir desse relato do enfermeiro é que eu consegui pensar em buscar um documento na Santa Casa. O interessante é que a partir do documento da Santa Casa que veio outras afirmações. Quer dizer, eu já tinha um processo, mas aí eu queria a morte, né, que seria uma certidão de óbito. Eu fui atrás da certidão de óbito, dei entrada na certidão de óbito, consegui essa certidão de óbito de besouro e me apareceu um pesquisador aqui na época, Everardo, professor da Universidade Federal no Ceará, e que me levou essa certidão, não sei, ele me nubridiou, tal, numa conversa, eu dando material, que eu sempre concedi material para o pessoal pesquisar, e ele levou o meu original, e eu nunca mais consegui essa certidão de óbito. Já mandei diversas vezes. Perda imensa para Santa Amaro, né? Já mandei procurar, já mandei dar busca no registro de documentos, não consegui mais isso, a menina não conseguiu mais localizar o livro. E pasme você, com uma entrevista que eu tinha dado num evento de capoeira, me apareceu uma menina em Santo Amaro, muito interessada num caderno de cultura do Correio da Bahia. Já era 2004. E eu já vinha fazendo a pesquisa de besouro há mais de 9 anos. Adriana. E essa menina se propôs a fazer um caderno só sobre a história de besouro. E se eu estaria disposto a ajudá-la? Eu disse que sim. Ela veio também através de um menino que era aluno de Sabiá, na época que era do Grupo Abadá, que foi... eu conheci ele, era fotógrafo e tal, fizemos alguns eventos, ele estava junto, e ele que deu o gancho para ela. Eu recebi, e ali eu vi a grande oportunidade
de transformar realmente um mito em um homem de carne e osso, porque você iria publicizar a história de um cidadão, a verdadeira história de um cidadão santo-amarense, que diga-se de passagem, e que merece essa referência não só do povo da capoeira, mas de toda uma sociedade de Santo Amaro. Porque todo mundo dizia que Besouro era um arruaceiro, mas não, na verdade, Besouro era um cara destemido. E pela sua força, pela sua competência na habilidade da capoeira, ele se impunha como tal. Numa sociedade daquele momento, pós abolição da escravatura, onde o negro era submisso, ele era o cara que falava mais alto. E eu achei ali a possibilidade de transformar o marginal em um grande homem. Essa parte aí agora que a gente precisa, né, trabalhar essa informação. Com relação ao que você falou antes, nós tivemos aqui uma entrevista, um abraço aí para Leila também, está assistindo o nosso programa, Leila Santos. O documentário, né, que você... Não, aliás, corrigindo. Nós tivemos aqui uma entrevista com Francisco Vasconcelos, que é provedor da Santa Casa de Misericórdia. E ele propõe para a gente criar uma comissão. Nessa comissão seria eu, Sidney, o mestre Sidney, mais Adriano Pinto e Joaquim, que é professor de História formado pela UFRB. A gente já até mencionou seu nome, mas a questão é que a gente teria, pela condição de irmão da Santa Casa, né, alguns acessos. Então, teria que ter um segundo plano. Né? No primeiro momento, a gente teria essa comissão com os irmãos da Santa Casa para fazer essa pesquisa, não só dessa questão do mestre Besouro, mas outros também que a gente tem descoberto aí, pessoas que viveram em Santo Amaro, e a história dele está ali dentro. Né? A gente vai aí para algumas pesquisas, Antônio, aí, pelo mundo afora, e você encontra muita referência com relação à Santa Casa de Santo Amaro, ao Fórum de Santo Amaro, né? A Biblioteca Pública de Santo Amaro, e muitos desses documentos estão lá registrados que são de Santo Amaro, mas não estão mais aqui. Foi muito bom você falar sobre isso. Eu tenho uma história interessante de Besouro e que eu não contei aqui agora quando eu falei da referência do documento. Até então eu já tinha um processo e não tinha um dado sobre a morte de Besouro, que era o dado da Santa Casa. Em 93, por isso que eu estou dizendo que era mais de 10 anos, em 93 eu fui ao Rio de Janeiro, estava no evento de capoeira, e eu fui ao Rio de Janeiro não pelo evento da capoeira, eu fui com outro interesse. A primeira região do Comando Militar é no Rio de Janeiro, o Nordeste aqui é a sexta região militar. Que episódio foi esse aí de Besouro com um oficial lá dentro do Exército? Aí o que acontece? A história de que Besouro bateu no soldado, na delegacia, no Pelourinho e tal, porque queria tirar um berimbau. Bom, e tinha mais esse fato que eu tinha que concretizar. E indo atrás do material, eu fui ao Exército no Rio de Janeiro, procurei o pessoal dos arquivos e consegui uma cópia do processo para que viesse da Bahia, porque assim, a história de que Besouro bateu, o Besouro estava numa guarnição, era um dos agregados do Exército naquele momento, em 1918, se não me falha a memória. E andando pelo centro histórico, ele viu um berimbau na parede de uma delegacia, que foi uma apreensão, e ele pede para tocar, e os praças não deixaram, e ele foi lá, entrou e foi pegar o berimbau para tocar. O resultado foi que os caras deram voz a ele, de prisão, tal, ele não estava fardado, ele era reservista. E aí o resultado é que ele bateu uns caras, bateu de fraturar nariz e tal. Quando eu tive o conhecimento do processo, o processo tem as imagens, os desenhos feitos da agressão, como se fosse um exame de corpo de delito, né? E aí eu pedi ao Exército uma cópia disso. Só que eu era uma pessoa comum. Me identifiquei como professor, como pesquisador, como um natural, um santamarense de preocupação pela imagem do cidadão, porque ele era considerado arruaceiro, e não era nada disso. E o Exército disponibilizou uma cópia. Essa cópia desse documento veio para o arquivo da Baixa de Quintas e para a posse do Estado da Bahia. Eu paguei ao arquivo para tirar esse documento de lá, uma cópia, como tem uma cópia desse processo aqui, na época 100 e poucos cruzeiros. E eu não recebi essa cópia até hoje. E eu soube que o Everardo teve acesso à cópia, uma outra pessoa que teve acesso à cópia,
que conversou comigo um tempo depois que eu encontrei num evento no Espírito Santo, em Vitória, foi Máximo Brito. E depois eu não ouvi mais dizer. E eu tive diversas vezes na Baixa de Quinta procurando esse arquivo, mas com a reforma que teve no arquivo, tudo ficou muito mais difícil. Eu não consegui mais localizar. E eu fui perdendo também um gás para ir buscar essas coisas e mudei a direção do foco. Eu digo, bom, eu tenho um processo aqui, vou deixar esse lá, isso aí fica para eu contar, que é uma passagem da história. Quando essa menina fez a publicação, Adriana, no Correio, sobre a vida de Besouro, ela foi através dela, como jornalista, que eu tive acesso à Santa Casa. E eu, como santamarense, pedi a Irmandade e tive acesso. Através dela, né, dando a carteirada de jornalista, preocupada também, como eu na época, para precisar a história de Besouro, a gente teve acesso e eu parei. Em uma única manhã, tendo a noção da data da morte, esse processo aqui a gente achou. A grande questão é que no documento, no livro de registro da Santa Casa, que ele dá entrada às 10h30 da manhã e morre às 19h30 do mesmo dia, ele está registrado em um leito diferente. Porque no documento aqui fala que é um leito 18 e, na verdade, no livro, eu não sei se foi um erro de quem fez o registro, ele está em outro leito. Se não me falha a memória. Você deduz sobre isso o quê? Eu acredito que tenha sido um equívoco, um erro da própria secretaria na hora de registrar. Não era muita gente. Aí você passa de uma data para o outro, como era um livro-ato, ele vai correndo. Uhum. Aí o pessoal bota do lado a data e registra as entradas e o leito. Né? Quando a gente buscou isso, não era o leito 18, era outro leito. Eu acho que é o leito 14. Me diga uma coisa, Antônio. Você considera o mestre Besouro um herói ou um arruaceiro? De verdade, um herói. Besouro, para aquele momento, como outros grandes nomes desse município e que são esquecidos, Besouro foi um herói. Você já pensou no período de pós-abolição, os primeiros anos do século XX, um homem forte, com poder, com agilidade que ele tinha do domínio da arte da capoeira, aceitar determinadas coisas, ainda na condição de submissão, como o povo negro ainda vivia, com uma população bem maior? Difícil. Então ele era independente, ele trabalhava, né, para receber coisas que muitos negros não faziam. Trabalhava para receber comida. A gente estava 20 anos pós-abolição, 30 anos pós-abolição. A gente ainda tinha todo o resquício da escravidão imperando nos senhores de engenho. Me diga aqui outra coisa. Para mim, tem a chave do túnel do tempo aí, que é o Batalhão de Caçadores de Santa Amaro. Você tem notícia sobre isso? Você falou um negócio muito sério, que eu fiz uma pesquisa e me disseram que Besouro tinha ido à Guerra do Paraguai. Só que se a gente for pegar o registro dele e a Guerra do Paraguai, não bate, não fecha. De verdade, não fecha. Então, o pessoal esqueça isso, de que Besouro teve na Guerra do Paraguai, porque... Não, quando eu falo da guerra do Batalhão de Caçadores, eu falo com relação à chave do túnel do tempo, porque no Batalhão de Caçadores de Santa Amaro é onde tinha uma grande concentração de capoeiristas. A gente veio com essa questão do Besouro participou da guerra, claro que não, a guerra aconteceu em 1864, né? Isso. E Besouro nasce entre 1895 e 1900, então isso aí pra gente já tá resolvido, e morre em 1924. Então não teria nenhuma condição de ele ter participado da Guerra do Paraguai. Mas, por que eu digo a chave do túnel do tempo, Batalhão de Caçadores de Santa Amaro? Porque existem documentos que registram, né, a existência desse batalhão aqui em Santa Amaro, que era um batalhão, era um exército oficioso, né? Não era o exército oficial do Brasil, né? E ele surge aqui por grande força da quantidade de homens que existia aqui no Recôncavo, e grande quantidade desses soldados, né, do exército brasileiro oficioso era de capoeiristas. Você tem alguma pesquisa com relação a isso, alguma informação? Rapaz, tenho. E você vai puxar um gancho agora imenso. Eu queria alertar aos
hoje, santo-amarenses que estão alisando o Banco da Ciência nessa oportunidade da UFRB estar em Santo Amaro e nessa região, principalmente para aqueles que fazem história ou que fazem outras culturas, como a gente tem o Campus de Cultura e Linguagem em Santo Amaro, que despertem para escrever sobre a história de Santo Amaro. Você falou em besouro e toda a pesquisa de besouro me remeteu a alguma coisa. Me levou ao Batalhão de Caçadores, eu fui atrás disso, e eu posso dizer para você uma coisa que eu descobri, que é incrível. Em 1835, na revolta dos Malês, né, que eram pretos muçulmanos e queriam tomar o estado da Bahia e tornar um estado independente, já se identifica o poderio do povo negro no Recôncavo. Eu descobri lendo um livro que pertenceu à família do Conde Garcia Dávila, ali onde era aquele solar das Pires e Beiros, aqui que foi demolido no fundo da igreja. Um dia me chegou nas minhas mãos, para que eu pudesse fazer uma reforma de um pequeno livro que era Jesus Cristo, Santo dos Últimos Dias. Esse título era um título fictício para fazer um registro de negros que pertenciam à família e fatos do momento. E neste livro eu descobri um mensageiro que foi enviado para Santo Amaro na noite do dia 21 para o dia 22 para regimentar os negros que trabalhavam nos engenhos aqui para a tomada de Salvador, porque os pretos muçulmanos não eram grandes, não eram em grande quantidade. A gente tinha uma diversidade de negros aqui no Recôncavo e que chamava a atenção. Santo Amaro, no período colonial, respondia por 5% do PIB nacional. Se chegou a ter mais de 150 engenhos de pequeno, médio e grande porte. E aí eu consegui achar a linha da ligação e do tempo com o Batalhão de Caçadores. Se tinha aqui um regimento de homens de várias etnias negras e que me levou a uma outra pesquisa, por incrível que pareça. Por que eu estou chamando a atenção do jovem? Porque a gente tem um material aqui riquíssimo. Nos anais dos livros da Casa de Câmara e Cadeia, que não existia ainda a figura do prefeito, e sim do intendente, todo o negócio feito no município, inclusive as feiras de escravos, eram registradas nesses livros. E eu consegui ver venda de escravo no livro de registro da Casa de Câmara e Cadeia. Eu pude identificar monjolo, negro congo, jeje, benguela, cabina, como tribos, grandes quantidades de negros, de etnias e que falavam línguas diferentes. O interessante, quando você falou do Batalhão de Caçadores, é que eu vim achar isso, quer dizer, em 1935, fevereiro de 35, e vim remetendo. Agora, isso foi um acaso. Descobre-se aí, né, através desse livro, um registro do Batalhão de Caçadores, que não era oficial, era oficioso. E eles continuaram, mesmo depois do período da abolição, os libertos, se agregando, fazendo algumas tomadas, que ocuparam algumas áreas desse município, como a parte da Cambuta, que é a Caeira, que era uma península próxima ao mar, né, que é o Trapiche Baixo, como Sombrais, como o próprio Urupi, como a CUP. Eles começaram a se deslocar em grupos para ocupar essas áreas. E foram daí, esses homens. Certo. Antônio, me diga uma coisa sobre o filme. Qual é a sua opinião sobre esse filme tão polêmico aí que foi lançado? Um filme caríssimo, inclusive que a gente fez aí protestos, nos juntamos à família porque não houve nenhuma contrapartida para a família. E também acredito eu que a partir da sua pesquisa foi que gerou esse interesse, né, pela indústria cinematográfica para a realização desse filme. Qual é a sua opinião sobre o filme? Um filme é uma ficção? Um filme que desvia totalmente da realidade? Um filme que não trouxe nenhuma contribuição, construção para a cultura popular de Santo Amaro? Qual a sua opinião sobre esse filme? Sidney, a gente precisa ser bastante crítico para falar. O único ponto interessante do filme, e que positivo, é que eles referenciaram a capoeira e o nome de besouro. Mas o filme, na real, é um resumo do resumo. E foi construído em cima de uma ficção, porque um cineasta entendia que a gente tinha fundamentos o bastante
com a arte da capoeira para lançar um material tipo os filmes dos dragões japoneses. E eu acredito que a gente precisa ir numa outra linha, que é uma linha de documentar, de fato. Na verdade, Besouro, no filme, ficou como um mito, uma ficção. Andou para trás. A gente poderia ter feito como eu participei de um seminário no final dos anos 80, eu já estava pesquisando sobre Besouro, em 1989, mais especificamente, pela Universidade Estadual de Feira de Santana, e eu tive uma discussão muito séria com a historiadora Consuelo Pondé e com Cid Teixeira. E assim, as pessoas ficaram porque eu fui para o debate. Eu tinha argumentos. E assim, todos os fundamentos de história e registro do Estado da Bahia veio a partir de Pedro Tomás Pedreira. Com os 2 livros. Tem um livro que é Os Quilombos na Bahia, que você trata da questão territorial do Estado como um todo. E ele identifica, certo, os quilombos, engenho e o território da Bahia. Não sei nem quem tem mais alguma edição desse livro, mas seria interessante resgatar isso. E o mais interessante é que essas fontes foi dando fundamento para que a gente pudesse continuar no caminho dessas pesquisas. Eu fico a pensar que o filme ele não foi tão interessante para o lado do registro do homem, Manuel Henrique Pereira, que viveu nessa região, que foi reconhecido e conhecido como um justiceiro, né? A gente teria que ir em outra vertente, por um outro caminho, seria um documentário. A partir do documentário, a gente tinha peças para isso. Construir um novo material, mas dessa vez um documentário. Sim. Um abraço aí para a professora Nádia Pinto, nos assistindo aqui também. Antônio, sobre os muçulmanos, né? Não sei, acho que você sabe, eu tenho uma relação muito importante com o povo africano, né? Eu tenho vários alunos africanos de diversos países, né? Da África branca, África negra, né? Às vezes as pessoas acham aqui que é um preconceito falar África branca, África negra, mas é dessa forma que eles se entendem, né? Sem nenhum preconceito. Quando você fala aqui pro nosso mundo, fala árabe, eles falam lá África branca, né? O pessoal de cima, da Tunísia, tal, da Síria, né? E aí a gente tem conversado muito sobre essa questão também do mestre Besouro e sobre as questões ligadas aos muçulmanos que vieram aqui para o nosso país. A questão é a seguinte: a roupa branca, né, usada na capoeira. Você tem informações sobre isso? Por que a roupa branca usada na capoeira? Eu na verdade, Sidney, a questão da roupa branca do jogo de capoeira era porque era o que sobrava pro negro, foi aquele saco de açúcar e que se alvejava para vestir. A roupa era feita daquilo. Então não existia um padrão de roupa. A gente não tinha fábrica de tecido. Tudo que a gente tinha, que sobrava para os negros, era o saco de açúcar, que era reaproveitado como roupa. Um calamaço que se fazia roupa. Entendeu? A gente não tinha essa condição de tingimento e tudo. Tudo isso é uma questão histórica de verdade. Então o que sobrou foi o saco de açúcar para se fazer a roupa. E foi essa mesma roupa que foi levada para a capoeira. O tempo foi mudando, foi transformando, que eu acho que uma das coisas que é interessante é a preservação da questão do branco. Não que ligada a religião nenhuma, de fato não, porque não tinha essa diversidade de tecido nem nada disso. Eram as sobras mesmo, e o branco era o branco do saco do açúcar. Era a questão econômica. Econômica, era o branco do saco do açúcar. Antônio, tem uma outra pergunta que a gente... quando você fala essa questão da roupa, a gente tem que lembrar também as diversas fases, né? Porque muitos capoeiristas em Salvador e no Rio de Janeiro, eles tratam a capoeira de uma maneira totalmente equivocada ou maldosa, né? Classificando como se a capoeira tivesse nascido na academia, excluindo o período da escravidão, né? Excluindo esse momento que a gente fala do Batalhão de Caçadores de Santa Amaro, tal, todo esse período aí. Então, quando a gente trata da roupa, você registra aí, né, essa questão da
da questão econômica, o negro não tinha como comprar tecido, não tinha como tingir, usava, né, o resto, né, que era o saco de açúcar para fazer a sua veste. Né? Mas a gente tem aí uma outra situação, né, que eu queria saber se você tem também essa informação, que é o 5 Salomão com uma cruz embaixo. Para mim é o contraditório. De verdade, Sidney, eu nunca me dei atenção muito com a questão 5 Salomão. Eu acredito, até por não me aprofundar, que um dos povos africanos, certo? E realmente ligado à religião muçulmana é que traz essa questão da simbologia dos 5 Salomão, né? A questão da cruz é a situação da catequese dos jesuítas. Sim. E aí eles, para não distanciar a simbologia deles, que era o 5 Salomão, eles agregaram a cruz. E quem vem realmente com o 5 Salomão, com essa estrela de 5 pontas, né, é os muçulmanos. Eles é que aparecem com essa simbologia, são os muçulmanos. Mas quem era que detinha o controle dos negros? Uma coisa que é complicado dizer, mas assim, é que é verdadeiro, a gente vai colocar isso em mais uma conta, da Igreja Católica. Sim. Então, correto. essa é uma das contas que a gente coloca na Igreja Católica. Quem tinha o controle não era os senhores de engenho eram os donos, os aquisitores dos negros. Mas era a Igreja Católica que tinha esse domínio desses povos, querendo catequizá-los, querendo que eles mudassem de religião. Você vê que a gente ainda até os dias de hoje, e por falta de informação, as pessoas misturam a religião africana, né, de origem africana, de matriz africana, que é o candomblé, com a religião católica. Com certeza. Entendeu? E aí vem a questão do sincretismo, de associar um santo a um nome de orixá, e até os dias de hoje continuam misturando. Aí vai me remeter a uma outra questão, que é polêmica e que eu sofro muito com isso, Antônio. A questão da graduação. A gente já falou aqui sobre você, sobre o Mestre Besouro, sobre um pouco dessa história, sobre o Batalhão de Caçadores. E a gente pode até retornar, né, ou sobre essa questão do Mestre Besouro, se alguma coisa, né, sinalizar nesse sentido. Lembrando que nós já estamos aí a 9 horas e 39 minutos. Daqui a pouquinho nós temos aí uma entrevista com o pessoal da PAI, né? Tia Bia vai estar aqui com os alunos da PAI e a gente vai conversar sobre tudo isso. Diga. Minha escola. Tom, veja aí se tem algum ouvinte aí mandando algum recado pra gente. Qualquer coisa você anota e manda pro lado de cá. As graduações, Antônio Reinaldo. As graduações no meu grupo, no grupo Tradição Quilombola, são 10 graduações, né? As cores da bandeira do Brasil. E a gente sabe que depois de um certo tempo foi alterado isso, né? Algumas pessoas mantiveram as cores da bandeira do Brasil, mas amplificaram, aumentaram a quantidade de graduações. E outros grupos partiram para uma outra definição, corda, e alegam que usa as cores dos orixás. Sobre essa pergunta aqui, e já é uma pergunta, eu vou fazer duas ao mesmo tempo, e aí volto para a questão do besouro. Por que besouro cordão de ouro? Hoje, algumas pessoas dizem que é besouro cordão de ouro pelo elevado nível que ele tinha. E aí, para poder você classificar o grã-mestre, você dá a corda dourada. Duas perguntas numa só. Olha, você agora foi... me fez pensar. Tem muita gente usando uma graduação, que é a graduação infantil, com as cores mais claras, e ninguém pergunta de onde veio isso. Ninguém se perguntou para onde veio. Na verdade, mas a contramestra Leila, quando a gente montou um espaço, o primeiro pensamento foi dar aula para a criança para formar uma nova mentalidade. Algumas pessoas não sabem, mas eu comecei a desenvolver um programa de dar aula nas escolas e que 4 anos depois se transformou no projeto de engano nas escolas da Carbo. Mas eu comecei a dar aula e vendi essa proposta. Então, quando a escola Pingo de Ouro, que tia Bia, que vai dar entrevista aqui a pouco, era sócia, e no início dos anos 90, na criação, o Gustavo Viana tinha fechado, e eu dei aula para Marlene aí no Gustavo Viana, né? Eu comecei a desenvolver um trabalho, né? dando aula nas escolas. O que acontece? Lá,
eu percebi a necessidade de fazer um trabalho diferenciado para a criança. E a gente montou um espaço, eu e a contramestre Leila, que funcionava aqui na Praça do Rosário, e numa das discussões dentro do grupo Acarbo, que a gente ainda fazia parte do Acarbo, funcionava como se fosse uma filial, eu fiz uma discussão, nós fizemos uma proposta ao mestre Macaco na época, de um seminário no início do ano para discutir a prática da capoeira e as novas tendências que estavam surgindo. Os meninos estavam indo cada vez mais novos para a capoeira, com 3 anos, 4 anos de idade, e você ia seguir um padrão de graduação, como você está colocando de 10 graduações, se o menino começasse com 5 anos. Aí você chegar nos 10 anos, daí da graduação de azul, de aluno formado. Então a gente criou umas cores mais fracas, na tendência das cores mais fortes, né? E que ele chegava um azul mais claro, com 11 anos, e seria um monitor mirim. E isso foi uma proposta nossa. Isso se espalhou pelo Brasil todo. Começaram a usar umas cores mais claras. A partir daqui, como é a história de 3 berimbaus, o gunga, o berra e o viola, 2 pandeiros, atabaque e agogô, são ligados ao fugilismo. Quando começou a se dar as graduações e que começou a se fazer negócio através disso, os caras que estavam na frente começaram a querer uma distinção, um diferenciamento de quem era o mestre, de quem estava acima do mestre. Aí criaram essa história de cordão dourado, essa coisa toda, né? E de besouro, cordão de ouro, não tem nada a ver com o nome de besouro. Essa foi aí uma versão de um indivíduo que fez uma música que é uma ladainha. Quando eu morrer, me enterre na lapinha, que é uma referência ao besouro. E ainda era considerado mito. Aí chamava besouro cordão de ouro. Mas não tinha isso. Deixa eu ver aqui, um abraço aí novamente aí, Leila Santos, Francisco Vasconcelos, Carlinho Kiki tá assistindo a gente, Ivan Andrade e Maurício Pessoa. Antônio, vamos aqui por 2 questões. Quando a gente fala sobre o besouro cordão de ouro, eu tenho uma informação, não sei se você tem relato sobre isso, que o besouro trabalhou lá na ilha de Cajaíba, e que ele deveria receber um pagamento pelo serviço que ele fez lá. E aí, nesse serviço, o barão não pagava ninguém, né? Ele mandava matar e tal. E Besouro, muito esperto, ficou preparado para essa situação. E aí, quando o barão montou a armadilha para ele lá, ele aí conseguiu derrotar o capataz lá, o jagunço do barão. E também bateu no barão e tomou um cordão de ouro, né? A força, e tomou aquilo ali como seu pagamento. E aí passou a usar esse cordão de ouro. É uma das informações que a gente tem, mas como você bem falou, muita coisa não pode ser provada, né? Mais uma versão que a gente tem aí. Você pode responder aí, fazer seu comentário também sobre essa questão do cordão de ouro. E sobre as graduações, né? Lá no nosso caso, do Grupo Tradição Quilombola, a gente manteve, né, as 10 graduações, não tem o verde claro, o amarelo claro, nada disso, a gente segue normal. E quando a criança, ela só pode chegar na graduação azul, né, que é o aluno formado, só pode chegar com 15 anos. Há um retardo, a gente pisa no freio, ele já sabe, ele já inicia sabendo disso, há um retardo, porque a gente quis preservar o que o mestre Ferreirinha fazia. A gente, como o nosso grupo leva esse nome de capoeira, tradição, né, tradicional, a gente procurou sempre estar olhando o que o mestre Ferreirinha fazia e tal. A gente sabe que o Grupo Acarbo, que descende do mestre Ferreirinha, ele fez algumas alterações, mas a gente preferiu voltar, né, àquela coisa do mestre Ferreirinha, inclusive também pela montagem da bateria. A gente procura sempre preservar isso aí. Tem outros grupos aqui de Santa Maria que tem informações diferentes. Então eu queria só esclarecer, né, e colocar aqui por que e como é. Com relação ao que eu falei do Barão de Cajaíba, né? E a gente está planejando aí, pessoal, fazer um acampamento lá. Em breve a gente vai fazer um acampamento lá, 2 dias, sem energia, sem telefone, só na luz da fogueira, comida lá, a gente está tudo preparado por nós. Quem tiver interesse pode fazer contato aí que a gente vai fazer um acampamento lá na ilha de Cajaíba. Sobre essa versão aí do Barão de Cajaíba, o que é que você me diz? Você tem informação sobre isso, Antônio? De verdade não, Sidney. Para mim você está contando uma coisa nova. Assim, eu fiz todo um apanhado de onde o Besouro trabalhou. E eu não tenho informação de Besouro ter trabalhado na ilha de Cajaíba. Trabalhou próximo, aí eu posso dizer a você, a usina São Lourenço, que é desconhecido de muita gente. Uhum. Você tem aqui a Caeira,
pro lado de lá do mar, da outra braça do mar, você tem São Bento das Lajes, Sim. né? Que é um distrito de São Francisco do Conde, e pela beira do mar ali tinha uma usina chamada Usina São Lourenço, entendeu? Eu tenho essa informação. Essa da ilha de Cajaíba e do Barão, realmente não tenho conhecimento. Para fechar aqui um pouco essa questão do episódio da morte de Besouro, eu também tenho uma informação que é bom a gente fazer esse confronto, porque como a gente não... Eu pesquiso, você pesquisou muito mais do que eu, a partir das suas pesquisas foi que eu me interessei também, despertou minha curiosidade. Então é bom que a gente vai tirando algumas dúvidas, porque também eu acho que tem que ter um alinhamento. Santa Amaro tem muita gente curiosa, muita gente interessada, muita gente que gosta de pesquisar, de estudar, de investigar. Tem muita gente que não quer nada, mas também tem gente que tem interesse. E é bom a gente fazer esses confrontos de informações de forma tranquila, amigável, parceira, para poder a gente ir afunilando isso aí. A história que eu sei da morte de Besouro é que ele foi lá para Maracangalha. E em Maracangalha, ele foi para a casa de uma mulher. A polícia bateu na porta. Ele correu pelo fundo, isso já era tudo tramado. Ele saiu pelo fundo e lá ele sofreu essa perfuração. Quando ele sofreu essa perfuração, ele ficou sem forças de continuar fugindo. Ele se escondeu numa moita, ficou até de manhã, e de manhã passou um carroceiro. Ele pediu ajuda a esse carroceiro colocou ele nesta carroça e levou ele até São Francisco do Conde. Isso lá em Maracangalha é São Sebastião. E aí, lá em São Francisco do Conde, alguém coloca ele, ou ele consegue pegar uma canoa e vem remando pelo rio Conde até chegar em Santa Amaro, chega ali perto da Loja Nova, ele não consegue subir, porque já tinha perdido muito sangue, não tinha mais forças. Alguns populares carregam ele e levam para Santa Casa de Misericórdia, onde ele fica esvaindo em sangue até ir a óbito. O que acontece? Até outro dia, se dizia que ele veio do lugar onde ele sofreu o atentado até Santa Amaro pelo rio. E a gente sabe que não existe uma ligação de rios entre São Sebastião e Santa Amaro. Essa versão que eu conto aqui agora, o que é que você me diz dela? Você concorda, discorda? Tem alguma coisa nova para colocar? Eu discordo. A verdadeira história é a seguinte. Besouro é ferido na usina São Lourenço. Que fica onde? Fica aqui às margens, nesse sentido do Tauá aqui. Você olha para o outro lado do rio, da Caíra, certo? Que é justamente onde estava localizada a usina. Não foi em Maracangalha. Besouro trabalhou na região de Maracangalha. E muito famoso, ficou conhecido, porque era uma das grandes usinas da região. É tanto que quando Besouro sai de Maracangalha, Besouro vai ser capataz para a família dos Ferreiras, lá em Rio Fundo. Que hoje é a usina Cinco Rios, que é a usina Paranaguá, que era a usina Paranaguá, é justamente nessa região. Você desce o Trigueiro, a usina Paranaguá. Besouro foi ferido na usina São Lourenço. E nessa época, Besouro não trabalhava mais em usina. Se você me perguntar quem deu a informação, Besouro já fazia serviço no Trapiche como estivador. Ele tinha uma lancha, um barco de vela que vinha de lá de baixo do Conde, onde o vapor atracava, para trazer mercadoria até o Apolo, até o mercado, até o Tamarineiro. É tanto que no registro, e a conversa de quem me passou os dados de como ele chegou, foi Nuca de Jacó. Uma conversa com Nuca de Jacó. Porque eu tinha uma dúvida quando o Antônio... eu esqueci o sobrenome dele, já morreu também, que publicou um cordel sobre Besouro, e eu fui conversar com ele porque a informação estava errada. E eu disse a ele, não existe isso. A briga de Besouro com Pedro Carroceiro, na volta da Cajá, não foi Besouro, foi Nuca de Jacó. Foi Nuca de Jacó que brigou com Pedro Carroceiro. E Nuca de Jacó foi que me passou a informação. Besouro chegou numa lancha, ainda me deu o nome da lancha, certo? Que ele tinha uma lancha, andava dessa lancha, um barco à vela com uma cadelazinha, chamava Deus te guie, o nome da lancha. E ele chegou ferido no Tamarineiro. Ali no Tamarineiro era um ancoradouro. Sim, eu me lembro. No Trapiche de Baixo ali, no finalzinho da Santa Luzia. Pois bem, chegando ali, ferido, foi ali que colocaram ele na carroça. E ele subiu na carroça dali.
Quando você fala, é humanamente impossível você sair de Maracangalha para chegar na beira do mar por cá. E naquele tempo, que era remoto, muito mais difícil ainda. Quando eu fui fazer o levantamento dos dados, era essa região que ele ficava banhando aqui, ó. Aí você via a presença de besouro muito nessas ilhas de Frates, Cajaíba, que se fala que ele andava. Era justamente nesse momento da vida dele que ele estava vivendo com a lancha. Sobre essa luta dele com 12 homens, o que é que você me diz? É verdadeira? Não é verdadeira, não aconteceu. A briga foi entre 12 homens e Nuca de Jacó. O próprio Nuca de Jacó me contou isso. Como assim? Conta pra gente aí. Nuca de Jacó, ele estava recolhido e tinha um caruru num dos antigos, num dos mais antigos ou mais antigo terreiro de Candomblé, que era o Viva Deus. E ele saiu da aldeia na Pitanga para vir para essa festa de orixá aqui, na Volta da Cajá, no Viva Deus, num caruru. Só que ele tinha um reme-reme lá e um desentendimento com o tal do Pedro Carroceiro. E nessa dita noite que eles dois se encontraram, nessa festa do Candomblé, Nuca me conta que se bateu com ele, com Pedro, e aí começou a briga. Brigando os dois na mão. E de repente, Pedro Carroceiro puxou uma garruncha, que era aquele 22, 2 tiros. 2 tiros na carreira. Ele deu o primeiro, o segundo negou. E Nuca não tinha arma. Ele pensou, ele até me contou, foi dali pra frente que ele começou a andar armado. Andava um Chico Preto na cintura, e tive a oportunidade de ver isso, ele me mostrar. Ele começou, a primeira vez que eu nunca nem vi capoeirista falar de usar navalha, eu vi Nuca de Jacó falar. E me mostrou a cicatriz da bala, do tiro que pegou na virilha, e ele mostrou os braços cortados, porque a navalha era na mão, amarrada na riata da calça com elástico. Jogava a navalha e aí para pegar de volta que era o problema. E a briga foi essa. Não foi a briga de Pedro Carroceiro com Besouro. Eu chamei Antônio na época da publicação. Carroceiro era 12 homens? É isso aí. É isso aí. A história que se confundiu foi essa. A briga de 12 homens que você fala com Besouro é uma outra história. E aí o povo confundiu as duas brigas. O povo confundiu as duas brigas. E aí dizia que Besouro brigou com 12 homens. O que fala que 12 homens era uma pessoa, né? Uma Sim. pessoa. E que teve essa briga com 12 homens, Besouro e 12 homens, lá no Tamarineiro. Tamarineiro. E que foi a única briga que Besouro não ganhou e não perdeu. E não perdeu. Empatou. Rapaz, esse é cômico, porque assim, da história toda, eles já estavam brigando num combate físico, se conta, há mais de 30 minutos, de um bater no outro, e eles não tinham mais fôlego. E a turma do Deixa Disso foi que segurou, separou. Porque antigamente tinha, ou matava, ou você ia nocaute, ou você corria, ou você... Entendeu? E a turma do Deixa Disso foi justamente a turma de pescadores, de saveiristas, foi que separou. Mas foi uma briga, disse que uma briga de mais de 40 minutos, eles dois. Antônio, nós já estamos aí a 9 horas e 55 minutos. Agradeço aí a todos os nossos ouvintes, fazendo aqui a pergunta que a gente sempre faz no nosso programa. O que é que você não pode deixar de falar nesse momento? Aquela pergunta, aquela informação que você traz no seu interior e você sabe, quer falar. E às vezes eu não soube fazer, eu não quis fazer, eu não soube, não pensei nela. E aí você está livre aí agora para fazer, né, essa declaração, trazer essa informação e também dar as suas declarações finais. Bom, eu antes de agradecer, Sidney, a oportunidade, poucas pessoas conversam comigo sobre a capoeira hoje. Alguns dizem que eu sou muito fechado. Pelo contrário, se me perguntar, eu dou qualquer tipo de informação. De pessoas estranhas, né? Eu me lembro que foi feita uma publicação e o camarada não faz referência nenhuma ao nome da gente. Hoje é professor da Universidade Federal do Recôncavo, que é Antônio Liberac. E quando eu conheci, ele estava fazendo o primeiro semestre de História na Universidade Federal Fluminense. E se ele hoje tem um título, ele veio para cá para pegar uma pesquisa minha e transformou no primeiro trabalho de monografia, certo?
Daí ele foi para Goiás como professor, adjunto, não sei. E uns anos depois eu encontrei esse camarada aqui em Cachoeira, aí uns 4, 5 anos atrás, e ele não me conhecia. A primeira publicação dele é Pastinha, Bimba e Besouro. É uma monografia. E o que eu quero alertar com isso? Eu já dei muita coisa a muita gente. Tem quase tudo eu falo, tem coisas que eu não falo. Mas eu queria dar uma informação, que por conta de a gente ter em Santo Amaro um celeiro de material extenso, certo? Para pesquisa de campo, eu queria aproveitar para os universitários que estão nos ouvindo nesse momento, que comecem a se interessar pelas coisas da nossa cidade. A gente precisa fortalecer, certo? Principalmente a cultura da cidade. As pessoas estão esquecendo. Se interessam por escrever coisas diferentes, né? Eu, quando fui fazer a fisioterapia, eu estava com 30 anos. Uma questão de necessidade, de autoafirmação, de um diagnóstico que foi feito de forma errada, que foi o diagnóstico de um CA de minha mãe. Eu resolvi estudar não a medicina, mas uma outra área de saúde que eu pudesse contradizer através da pesquisa um médico. Porque tudo hoje é feito de forma muito escarreirada. E até as pesquisas são feitas de forma escarreirada. As referências são poucas, os dados são usados de forma... terminam sendo manipulados e você não acha a verdadeira raiz das publicações. Então, eu queria alertar para universitários, os jovens universitários de Santo Amaro, que comecem a se interessar pelas coisas de Santo Amaro. A gente falou hoje sobre o acervo da Santa Casa de Misericórdia. O acervo da Santa Casa é um ponto de partida para a gente fazer um trabalho de pesquisa e publicar, até por conta do tempo da existência da Santa Casa. A gente tem um acervo da Casa de Câmara de Cadeia, que você tem os livros, atas da Casa da Câmara de Cadeia, registro de compras e vendas de feiras de negro em Santo Amaro. Eu falei aqui que nós tivemos mais de 150 engenhos de pequeno, médio e grande porte. E isso está editado e publicado num livro de Pedro Tomás Pedreiras. Então, essas coisas é que tem que ser ditas para poder despertar essa galera que está chegando e alisando esse banco da ciência, para poder se dispor a publicar as coisas que tem para o mundo. A gente poderia ter a capoeira em uma outra conotação no nosso município, com um tombamento da capoeira. E fortalecido a capoeira, já que nós demos ao berço, somos o berço, e espalhamos para o mundo esse bebê que se transformou em ancião, que é a capoeira. Nós tivemos em Santo Amaro mais de 9 raças de negros diferentes que convergiram aqui e se criou um monte de coisas e que não se tem olhar carinhoso para isso. O bumba meu boi que todo mundo fala, a burrinha, né, a Santa Maso, a capoeira, o samba, o maculelê, veio de quem? Veio do branco? Não. Veio desse aglomerado de pessoas que vieram para cá, da África para cá. Então eu quero alertar que nós temos esse arsenal de material, arquivo público do município, arquivo da Santa Casa, arquivo da Igreja Católica, a purificação, tem um monte de livro com registro, inclusive com esse material, porque a igreja influenciava na venda de negros também naquele momento lá no século XVIII aqui. Então eu quero chamar a atenção desse fato. E, no mais, assim, eu acredito que um programa como esse vai abrir um leque, né, para as pessoas saberem quem é Lampião, muita gente sabe, mas para saberem quem é Lampião, e para poder valorizar mais esse torrão, buscar mais informação. Eu fui fazer uma faculdade da área de saúde, e um dos primeiros problemas que eu tive foi a questão da idade. Os meus colegas tinham 18 anos, 19 anos, eu tinha 30. Esse foi um problema. Segundo problema foi quando eu comecei a levar o nome da capoeira para dentro da faculdade. E eu comecei a chegar dentro dos eventos de capoeira e levar o nome da faculdade. E eu comecei a me tornar, por incrível que pareça, dentro do grupo que eu fazia parte, uma pessoa não grata. Eu queria incentivar a galera a estudar e o restante não queriam. Eles não achavam interessante, sim. Não achavam o apoio e não achavam também incentivo. Disse, gente, nós vamos estar falando daqui a um tempo só a linguagem academicista. E é bom que a gente leve a nossa linguagem popular e vá convergir com a academia.
Isso me levou à condição de escrever um trabalho. O meu primeiro trabalho monográfico, que é um dos viés de uma especialização minha é com a capoeira, foi justamente a capoeira. Enquanto todos os meus colegas estavam preocupados em escrever, falar de uma doença e tal, eu fui lá e escrevi sobre a capoeira. Então, minha monografia é a capoeira como recurso cinesioterapêutico na função e manutenção da marcha de indivíduos idosos. Eu descobri uma ferramenta dentro da capoeira, porque o que é a fisioterapia? A ciência que trata com o movimento. E a capoeira é o movimento. E eu descrevi isso com muita propriedade. E depois eu fiz um viés em uma especialização. Eu quero chamar a atenção disso porque assim, os meninos estão despertando para estudar educação física, tal, mas não fala da capoeira. E depois que eu fiz um seminário em que falei sobre a capoeira, o que foi que aconteceu? 3 monografias antes da minha, eu fiz um ensaio monográfico, 2 anos antes de me formar. 1 ano antes de eu formar, uma menina que foi aluna do Grupo Raça em Muritiba escreveu da capoeira, e depois um outro menino que foi aluno do Mudo do Grupo Raça também, lá em Capoeira do Sul, escreveu da capoeira. Eu contestei os 2 trabalhos, porque assim, eu fui para assistir as monografias, certo? Quando botaram a banca e perguntaram se alguém queria fazer alguma pergunta. A menina levou um evento para a monografia dela, que era a condição da lesão da coluna lombar pela capoeira. Não existia isso. Não existia. A ergonomia do movimento não prova isso. E o outro, segundo, 6 meses depois, foi uma monografia do outro, e eu contestei também. E a banca não falava nada, mas deu a possibilidade de eu inquirir. E aí eu, como mestre capoeira, me apresentei como mestre capoeira e fiz a pergunta. Onde já se viu que ele ia mensurar no trabalho dele que a capoeira não trazia equilíbrio? Ele usou uns 2 ou 3 descritores para fazer a avaliação no pessoal que fazia a prática da capoeira e disse que não trazia equilíbrio. Eu disse, não, você está enganado. E eu vou provar para você. Porque a ferramenta que você usou não foi a ferramenta adequada. E você sabe que no universo acadêmico você tem várias ferramentas para corroborar uma pesquisa. Então, onde eu quero chegar? É que essa galera que está fazendo a Universidade Federal do Recôncavo acontecer nessa nossa região, ela tem por obrigação, a regimentar, com esse arsenal que a gente tem, o fortalecimento da cultura dessa cidade. Não só dessa cidade, mas da região. Partindo daqui, da região. Todo mundo fala da Guerra do Paraguaçu, mas todo mundo esqueceu. Quantos engenhos são catalogados em Cachoeira? Quem mandou as tropas, e aí eu vou chegar no batalhão, foi Santo Amaro que mandou as tropas para lá. Porque o pessoal também não faz essa leitura do que era Santo Amaro, né? Que Santo Amaro era Amélia Rodrigues, Santo Amaro tinha aí também... Era uma extensão territorial muito grande. Muito grande, Salbara, sim, né? Sim, que tinha um mirante ali em Salbara que combateu os portugueses na tentativa de travessia aqui para buscar dominar novamente Salvador. Eu não sei se você sabe, mas se você pegar uma linha de braça, onde era... Vou puxar de novo uma questão histórica. Onde era o sobrado das Pires Ribeiros, que são remanescentes do Garcia Dávila, da família Garcia Dávila, e antigamente se media assim, abria-se o braço na direção do leste e você vai dar, sabe, onde está o Castelo Garcia Dávila, lá em Lauro de Freitas, Camaçari, e você vai dar entre rios aqui, já na fronteira com Sergipe, que é Subaúma. Sim. E essa braça de terra toda isso aqui, você abrindo a braça e olhando para o horizonte, que ela vai nesse sentido, e você vai fechando, você vai passar aqui, ó, nessa direção, em Birra, tá? Você vai dar no leste, na beira do mar. Na beira do mar. Então, Santo Amaro é essa região toda, até Entre Rios era Santo Amaro. Porque Pedrão pertencia a Santo Amaro, está do outro lado de lá. Uma parte do abraço ao meu amigo Miguel. De Alagoinhas pertencia a Santo Amaro. Então, era uma extensão de terra muito grande, certo? Eu me lembro que minha mãe era herdeira herdou uma herança de meu avô, umas terras aqui, num lugar chamado Mutumbi, em Amélia Rodrigues, e na época, andando com ela, eu ainda criança, toda a documentação a gente resolvia aqui
E a Amélia já estava emancipada, resolvia porque estavam tudo aqui no fórum. Sim, sim. Entendeu? Eu sei. Então, eu quero chamar a atenção dessa juventude, é que a gente tem um material suficiente, eles precisam só ser incentivados para uma linha de pesquisa que venha favorecer a nossa terra, que venha favorecer o Recôncavo. Eu não sei quem são os professores da UFRB, mas assim, se eles já tiveram acesso a determinadas informações, até para que possa ser desenvolvendo a linha de pesquisa, né? Eu me lembro que eu tô com um camarada que está no meu pé, que é para eu dar a ele uma linha de projeto, que é pancada, Zé. Zé Góes, filho de Zé Góes, que foi oficial da Câmara. E eu disse a ele que ele tem um gancho muito bom para escrever em Santo Amaro. Ele se dizia evangélico, mas ele tem uma admiração pela região afrodescendente. E eu olhei para ele e disse assim, eu tenho uma curiosidade e quero partilhar para você. Se você quiser uma linha de pesquisa, eu vou lhe dar. Tente fazer. Eu já escrevi um anteprojeto. Estou esperando agora ele vir me buscar, porque assim, o cara tem que ter interesse. Tente fazer uma linha de pesquisa com a linguagem. Porque assim, diz que se a gente fala o banto, mas existe uma mistura na linguagem. Então era interessante de a gente pegar esse povo do candomblé que fala a linguagem do candomblé com a linguagem africana. E a gente vai encontrar e tirar uma linha de pesquisa sobre os dialetos. Sim, com certeza. Nós já estamos terminando aqui. Eu mando um abraço aí que entrou agora aí, Roberto Rabelo e o Wellington Vieira. E falar aqui o seguinte, Antônio. O mês de novembro, eu tive na África, lá em Cabo Verde, fui fazer uma palestra na universidade chamada UES, né, que é uma universidade particular, a Universidade de Santiago, né, e o dono da universidade, que também é o reitor, ele propôs que houvesse uma parceria, né, que ele já tinha inclusive um encaminhamento com a Unesco para financiar, né, esse projeto. E ele tinha muito interesse em trabalhar uma pesquisa Santa Amaro Cabo Verde, né? Santa Amaro Cabo Verde, Santa Amaro Assomada, né? Santa Amaro Santiago, Ilha do Sal, Ilha da Praia, porque com certeza existe muita similaridade entre a cultura de Santa Amaro, né, e a cultura que existe lá em Cabo Verde. Cabo Verde não era habitado, né? Cabo Verde é o lugar aonde era o último porto, né? Era o último ponto aonde as ilhas, conheço gente em Cabo juntava Verde. Todo mundo para poder atravessar o Atlântico. Se estiver ouvindo, abraça a minha amiga Aurízia lá de Cabo Verde. Isso, né? Eles são meus amigos aí no Facebook. Se não estiverem assistindo agora, mas mais tarde, eles com certeza assistem, que o pessoal lá é bastante interessado sobre os assuntos aqui de Santa Amaro. E de repente a gente não tem não percebeu o interesse aqui em Santa Amaro para fazer essa aproximação, né? Eu fico muito triste porque eu vejo nisso uma grande possibilidade. Algumas pessoas não sabem, mas hoje a passagem e o custo de vida para você como turista aí para o mundo é Angola, né? É mais caro do que Paris, né? E muita riqueza cultural você tem nos países africanos, né? Disputa muito de forma quase que desigual, né, com os países europeus. Está vendo que a Europa oferece muito mais conforto do que a maioria dos países africanos, mas a África atrai uma quantidade muito grande de turistas. Então, se Santa Amaro consegue fazer, né, essa parceria, né, com esses países, seria muito interessante no ponto de vista. Antônio, nós já passamos aí 10 minutos, né? 10h10, não sei se o pessoal aí já chegou da PAI, mas se não chegou a gente vai começar a preparar. Eu quero que você faça a sua despedida aí, eu lhe agradeço imensamente, né, pela sua presença aqui, a contribuição que você deu para o nosso programa. E lembrando que o programa Cultura Ensina é um programa que trata a questão da cultura, mas dentro da escola. Eu queria fazer, antes de qualquer coisa, Sidney, uma referência. Uma vez eu estava falando sobre cultura negra no estado da Bahia, e me remeteu o que a gente falou sobre os muçulmanos. E eu perguntei, e ninguém sabia me dizer. E depois eu vim associar. É por isso que eu falei da pesquisa, da linha de pesquisa do menino lá, do Zé Góes. De onde vem esse estorço na cabeça? Vem da origem muçulmana e foi levado para o candomblé. Vem do muçulmano. Sim, porque os outros negros na África não usam. Entendeu? E aí, ao alertar que a cultura do mundo, ela começa na África. A gente tem humanidade começa na África. A cultura, quando eu falo a cultura do mundo, porque assim,
os primeiros povos que a gente identifica no mundo são os povos egípcios. Sim. E o Egito está no centro da África. É a cultura mais antiga, com edificações de pirâmides de mais de 7.000 anos, 8.000 anos, 9.000 anos, 16.000 anos, certo? Então é um povo extremamente rico e que nós fomos privilegiados por ser descendente desses povos. E nós aqui no Recôncavo ainda mantemos algumas dessas culturas. A linha de pesquisa que o dono da faculdade quer fazer não é nada. Ele quer revelar para o mundo como foi disseminada essa cultura, em que alguns lugares ela ainda existe e são preservadas, como é o caso de Santo Amaro, como é o caso de algumas cidades do Recôncavo. Então eu quero alertar para isso, que façam sempre essa associação. Né? A gente não vai fazer a pesquisa em cima do empirismo, a gente vai fazer a pesquisa em cima dos dados, e a gente tem isso. Eu fiz aqui 3 referências hoje para a pesquisa: o Arquivo Público Municipal, os livros de anais e atas da Câmara de Vereadores, o Arquivo da Igreja Católica e o Arquivo da Santa Casa, que são instituições com mais de 100 anos. Né? A Igreja da Purificação são 400 anos. Uhum. Então, essas referências. Eu queria agradecer a você pelo convite, quero lhe agradecer pelo convite, agradecer a quem estava nos ouvindo e dando atenção e registrando, né? E dizer o seguinte, que foi um gancho para a gente iniciar um trabalho de conversação, não só sobre o Besouro, mas todos os outros capoeiristas, Piquara, 12 Homens, Paulo Barroquinha, Canário Pardo, certo? Assim, e os novos capoeiristas, né? Eu fico muito, assim, preocupado porque a gente não tem uma referência e as pessoas não falam sobre Mestre Felipe. Por que Mestre Felipe? Mestre Felipe não teve aluno, não teve academia. Uhum. Mestre Felipe é uma das referências vivas da capoeira de Mestre Carcará também, Mestre Ferreirinha. Mestre Carcará é outra referência viva da capoeira de Santo Amaro. Então a gente precisa entender que se a gente não preservar, não vai restar nada. Algumas pessoas equivocadamente, no meu ponto de vista, não sei se você concorda comigo, dizem que a capoeira tem vida própria. A capoeira, quem dá vida à capoeira são os capoeiristas, certo? Verdade. E uma outra questão que eu acho interessante destacar também é que algumas pessoas preferem ficar na invisibilidade, né? E se você não dá notoriedade para a cultura desaparece. As pessoas precisam entender isso. Tem que usar o sistema, tem que usar os aparelhos, tem que usar a rádio, tem que usar a literatura, tem que trabalhar para que a cultura se fortaleça, pelo amor de Deus. Vamos deixar de besteira e ficar no anonimato. Eu queria que mais pessoas me convidassem, inclusive para evento de capoeira, porque eu só vou na sua casa se você me convidar. Claro. Então, assim, são poucos os que me convidam, eu acho que eu nem jogo capoeira mais. Em Santo Amaro, para falar para essa galera nova que está chegando dentro das academias o que é interessante. O que é interessante nesse momento? É só capoeira, subir, descer, bater, derrubar rasteiro? Não. É reafirmar isso tudo através do processo da educação, através do processo do conhecimento, para a gente continuar fortalecendo a cultura. Com certeza. Então, estamos terminando aqui, lembrando que amanhã não tem o programa Cultura Ensina. A gente está aí vendo aí, Eudes, um abraço, meu irmão. Eu sei que você assiste nosso programa todos os dias. Só agora na segunda-feira, 8h30, o nosso programa Cultura Ensina. Fique esperto aí que eu vou divulgar a nossa entrevista para segunda-feira. Amanhã nós temos um programa que é Giro em Santo Amaro. Ele acontece ao meio-dia. E a gente vai se arrumar aqui agora, já estou me despedindo aqui de você. E a gente daqui a pouco começa com a pai. Tia Bia já está ali agoniada com os meninos dela para gente começar o nosso trabalho. Um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente retorna. Muito obrigado e tenha um bom dia. Tudo beleza? Nós somos a Web Rádio Massapê Escolas, uma rádio institucional da Prefeitura Municipal de Santo Amaro, funcionando através da Secretaria de Educação. Nós iremos levar até vocês assuntos como cidadania, cultura, música, filosofia, esporte, lazer, meio ambiente. Nós vamos aprender inglês, vamos ficar por dentro de tudo que acontece na nossa cidade e no mundo.
Sua participação é muito importante.